O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O povo de Deus, quando retorna do exílio, encontra o templo destruído e precisa reconstruir. Portanto, foi uma sucessão de reis que foram dando, a partir de Ciro, foram dando o aval para reconstruir o santuário de Israel, porque era o centro religioso do povo de Deus, o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, onde se faziam as preces, as orações e as grandes festas em louvor a Deus. E é muito significativo para Israel o templo, como todos os povos faziam os seus altares, faziam os seus templos para os seus deuses. Israel não foi diferente. Começou com Davi, e Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém, que se tornou o centro religioso de peregrinação para o povo de Israel, sinal da aliança e da unidade com Deus. O templo, como esse que nós estamos aqui hoje, que foi construído para expressar a grandeza de Deus, a sua dignidade, o seu amor por nós, a sua misericórdia por nós, é um lugar também de peregrinação, é um lugar também de encontro com Deus. Aqui a gente reza, aqui a gente chora, aqui a gente se alegra, aqui a gente faz a experiência de estar num lugar que foi sagrado, que foi consagrado para um encontro com Deus, para uma experiência profunda com o seu amor e com sua misericórdia. Por isso que o ícone, este mosaico que trazemos aqui, representa isso, o filho que volta à casa do Pai. O povo que estava no exílio volta para a casa, para a sua casa, para a casa de Deus, para restabelecer e continuar na fidelidade e na unidade com Ele. Aqui os peregrinos devem caminhar no sentido de encontrar-se com aquele que aqui habita, para ser habitado por Ele e voltar para sua casa sempre fiel a Deus. O Evangelho que nós ouvimos hoje fala justamente dessa diferença que há entre a irmandade do sangue, a irmandade da família e a irmandade da fé, onde eles vão dizer: tua mãe e teus irmãos estão aí, querem lhe falar. E ele aproveita esta ocasião para justamente falar, de quem é minha mãe, quem são meus irmãos. É aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. A fé não é só o conhecimento das coisas de Deus ou das experiências que foram vividas. A fé é para nós vivermos, é para nós pormos em prática.
Não é só para saber qual é a vontade de Deus, mas pôr em prática a vontade de Deus. E pôr em prática a vontade de Deus, a palavra de Deus, nos une a Cristo, nos torna seu irmão. O irmão que foi gerado no Espírito, não na carne, mas no Espírito. E é esta a grande comunhão. Por isso que este templo, o templo de Jerusalém, é chamado de igreja, de congregação, de trazer para perto de Deus as pessoas. As pessoas que vêm estão unidas a Deus. Até a palavra igreja vem das pessoas que ali estão. A igreja de Cristo não é o templo construído de pedra, mas são as pessoas que se reúnem neste lugar, as pedras vivas da sua igreja. Nós somos a igreja. E é por isso que o templo é chamado de igreja, porque nós respondemos a Deus, obedecemos a sua palavra, pomos em prática a sua palavra. Essa sim, tem a identidade de irmão e de irmã de Cristo e de mãe. Ele não desprezou a sua mãe e nem seus irmãos, ao contrário, ele enalteceu, porque a sua mãe foi a cheia de graça, que quando conhece a vontade de Deus, se faz realidade na sua vida. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Quando eu escuto a palavra de Deus, que me chama a um modo de viver diferente do que é vivido no cotidiano da vida, é dever meu colocar em prática. Vivenciar, quer dizer, encarnar, colocar na minha vida, no meu viver, o ensinamento de Deus. Se Ele pede para eu ter misericórdia, como Ele é misericordioso, exercerei a misericórdia onde eu estiver. Se Ele ensina-nos a perdoar quem nos ofendeu, é preciso que na hora da raiva, acalmemos o coração e sejamos como Jesus, perdoar, dar o perdão a quem precisa. E também ser humilde e pedir perdão, porque não é só os outros que erram contra nós, nós também erramos contra os outros. E precisamos também aprender esta humildade de reconhecer os próprios pecados, como o filho pródigo reconheceu: pequei contra o céu e contra ti, para receber o perdão de Deus. Então o Evangelho, a vida cristã, não é uma filosofia apenas para saciar o desejo de conhecimento nosso. Não, é um projeto de vida. Um projeto de vida que entra em contraste com o projeto de vida do mundo, que não é o projeto de Deus, é o anteprojeto de Deus. E os cristãos sofrem justamente porque eles vivem o projeto de Deus num mundo onde o projeto não é de Deus, é deles, e fazem a oposição. Embora nós sejamos tolerantes com eles, pacientes com eles, como Cristo foi, mas eles não são tolerantes e não são pacientes, porque estão embebidos de uma rejeição do próprio Deus, de uma oposição, às vezes até infernal, contra aqueles que querem praticar o bem, viver a caridade, viver a misericórdia e a compaixão. Padre Pio, ele surgiu num momento da vida da igreja, onde o racionalismo queria desmistificar ou tirar da fé o seu verdadeiro sentido, a união com Deus. E foi nesse momento que Deus suscita esse homem que já desde pequenino sente-se atraído, foi atraído por Deus, foi trabalhado por Deus para ser essa testemunha. Padre Pio foi estigmatizado, ele teve as marcas dos pregos em suas mãos,
e viveu isso porque ele queria sofrer como Cristo. E Cristo o presenteou com as suas chagas, também a chaga do coração. E sim, durante 50 anos, ele esteve com estas chagas. E nesses 50 anos, lutando contra um inimigo da humanidade e o inimigo de Deus, até a sua vitória final. O diabo odiava Padre Pio, porque ele atraía muitas pessoas para Deus, porque ele vivia o Evangelho encarnado na sua vida. Ensinou as pessoas, sobretudo, a rezarem. Rezem, rezem. É um pedido que Nossa Senhora faz em todas as suas aparições. Rezem, rezem. É preciso reconectar-se com Deus, estabelecer intimidade com Ele, estabelecer conversa, diálogo com Ele. E a oração é esse meio. E se nós queremos ser vencedores nesse mundo, precisamos também nos habilitar à oração. Se preciso, busque aí uma escola de oração, né? Alguém, por favor, me ensine a rezar. E eu tenho certeza que vai encontrar pessoas dentro da igreja que vão ensinar você a rezar. Mas nós precisamos, porque a intimidade com Deus nos preserva dos ataques do mal e nos dá força nos momentos de dificuldade. Jesus falou que eles podem até tirar a nossa vida, mas não tira a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Eles podem fazer mal ao nosso corpo, mas não podem fazer mal à nossa alma, porque ela é de Deus e Deus nos protege. E além disso, ele diz que aqueles que morrerem por causa de mim, eu os ressuscitarei no último dia. Celebrar hoje a memória de Padre Pio é nós olharmos para este Evangelho e obedecermos a Jesus. A minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que escutam a Deus e vivem o que escutou de Deus. Que assim, meus irmãos e irmãs, sejamos nós, não apenas ouvintes distraídos, mas ouvintes que realmente acolhem a palavra de Deus como o próprio Deus e a vivem em sua vida para a honra e glória do seu nome e pela nossa salvação. A Ele seja dada a honra e a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.